Amém, glória a Deus. Então, essa questão da segurança nos Estados Unidos é uma questão muito séria. É uma questão seríssima. Amém. Porque nós estamos vendo nos noticiários diários que a violência, homens com metralhadoras, granada, etc. Né? A gente fica pensando sobre aquele atentado que houve em 2001, que aqueles sequestradores sequestraram aqueles aviões, não sei, de manhã, horário comercial. Né? Então, houve uma falha ali, gravíssima, irreparável. Então, os Estados Unidos têm que realmente investigar qualquer coisa nas escolas, né? Nos aeroportos. As professoras têm que ficar alertas. Depois desse atentado que houve nos Estados Unidos, eu creio que os Estados Unidos não é mais aqueles Estados Unidos. Ele ficou mais atento às pessoas, né? O que as pessoas carregam dentro da bolsa, né? Os estrangeiros. Não é preconceito contra os estrangeiros, somente os só que sabemos que eles são pessoas muito radicais, têm, etc. Então, que Deus tenha misericórdia, mas a gente tem que ficar alerta, atento, né? Ter o olho de todo morador, todo cidadão, não confiar em qualquer pessoa, investigar a índole daquela pessoa, sabe? Não confiar, porque a gente está cansado de ver na televisão pessoas dando golpe, pessoas, sabe, enganando as outras pessoas, enganando com carta contemplada. As pessoas ganham, investem todo o dinheiro que economizou para ganhar, para comprar uma casa, aí entra nesse golpe. Então não é brincadeira. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Amém. A questão da segurança ali nos Estados Unidos é uma questão muito séria. Né? A gente não quer mais ver na televisão, mas essas tragédias nas escolas, onde houve até aqui no Brasil também, um homem entrou numa escola, uma metralhadora e matou, atirou, saiu atirando feito um louco. Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha piedade. E agora houve esse terremoto no Chile. E aqui no Brasil houve o reflexo. Esse terremoto é bíblico. Se nós lermos os livros, os evangelhos de Lucas, de Marcos, de Mateus, Jesus falou dos terremotos. São os princípios das dores. Nós temos que ter um Deus forte. E por trás da chuva existe um Deus. Por trás do sol existe um Deus, o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia Sagrada. Amém? É Ele que manda a chuva. Nós temos que entender e compreender que Ele é Espírito. Ele é Espírito. E o Espírito dele é maior do que todos os espíritos. Amém. Todos. É uma questão religião. Não é? É porque por trás de toda a força existe um ser superior, que é Deus. Ele ama a criatura, ele ama a criatura, ele ama a criatura. Ele quer que a sua criatura, conheça o poder dele, conheça a majestade dele, conheça ele. Ele quer.
Ele deseja essa ligação, Deus e a sua criação. Mas nós sabemos que o pecado, a iniquidade, a injustiça é o que está escrito. Deus sempre me faz lembrar o que está escrito lá em Gênesis. E em Gênesis, não só em Gênesis, não, mas também escrito nos evangelhos, como foi nos dias de Noé. Será o dia da vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé, aí a gente volta lá para Noé. Dias de corrupção, dia que o homem abandonou, não conhecia a Deus, não tinha conhecimento a Deus. Se entregou à violência, se entregou à corrupção, se entregou. E Jesus vai se manifestar assim, como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. Até o dia em que Noé entrou naquela arca e veio o dilúvio e os consumiu. Assim também, Jesus vai se manifestar, nós vamos estar comendo, bebendo, fazendo as nossas atividades normais. Mas é nesse dia que nós devemos estar preparados. Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que Jesus vai se manifestar. Só sabemos que está próximo, os sinais estão aí, o terremoto no Chile. Ontem, o desespero daqueles, com a ameaça de tsunami. Isso aí é um sinal eminente da vinda de Cristo. A violência, a corrupção, etc. E eu estou aqui falando desse Deus, da palavra desse Deus. Amém? Estudando essa disciplina, a Bíblia e a criação. 4.1. Como a criação, Bíblia é considerada? Ele faz essa pergunta. Como a criação bíblica é considerada? Como considerada a criação da criação pela Bíblia? Ciência, fábula ou revelação? Se por ciência entendermos a disposição sistemática do ramo do saber, é revelação, é ciência. Fábula não é, não. Fábula eu desconsidero. Então, que a descrição nada tem de científico, e ainda bem, pois se fosse utilizada a linguagem científica no século XX, como entenderiam os leitores dos séculos precedentes? E mesmo os atuais necessitariam de uma adequada preparação científica. Nesse caso ainda, não seria de prever que passados 100 ou 200 anos fosse já considerada antiquada aquela linguagem. A narração do Gênesis não foi, portanto, regida em molde científico, talvez para melhor mostrar sua inspiração divina. Poderíamos, no entanto, fazer a seguinte interrogação. Não sendo científica quanto à forma, será a descrição do Gênesis científica quanto à substância ou quanto ao conteúdo. Graves conflitos têm surgido entre primaturas conclusões da ciência e suposta dedução científica da escritura. Mas os estudos ulteriores têm vindo provar que, por um lado, não eram válidas as conclusões científicas, ou então, por outro, eram mal interpretadas no texto as afirmações científicas. Quanto a supor-se uma fábula, a narração do Gênesis, quer no sentido popular, quer no sentido clássico, não é fácil de admitir-se, pois no primeiro caso trata-se de uma obra puramente imaginária e no segundo de uma exposição simbólica de um fato com certas verdades abstratas que de outro modo seriam incompreensíveis. Trata-se, sim, de uma narração dos acontecimentos que não seriam compreendidos se fosse descrito com a precisão formal da ciência. É neste estilo simples, mas expressivo que a divina sabedoria se manifestou claramente aos homens, indo assim ao encontro das necessidades de todos os tempos. Os fatos apresentam-se numa linguagem abundante e rica, que é possível incluir todos os resultados das pesquisas científicas. O
O primeiro capítulo do Gênesis não há dúvida que supõe a revelação divina pelas muitas versões, algumas delas correntes já entre os pagãos da antiguidade. É fácil concluir que esta revelação é anterior a Moisés. Não deve, no entanto, considerar-se como uma nova versão das tradições politeístas dos fenícios e dos babilônicos, porque, acima de tudo, a obra criadora de Deus só por Deus poderia ser revelada. E essa revelação não deixou de ser preservada de qualquer contaminação pagã, corrupção supersticiosa, encontrando sua perfeita inviolável nos 5 livros de Moisés. A teoria geológica da criação, TGC. O livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, revelou a origem do mundo mais de 2 milênios antes que a ciência viesse a decifrá-la e de acordo com os teóricos da teoria geológica da criação. Os dias da semana são divisões do tempo da mesma forma que anos e eras e que a substituição de um pelo outro não altera em nada o sentido no sentido do texto, cujo foco é colocar Deus como a origem da criação. Segundo os teóricos da TGC, o autor quer dizer que Deus criou o mundo e não como Deus criou em quanto tempo a criação foi consumada. A ação criadora em 6 dias, o descanso no 7º, tem por objetivo claro a instituição sagrada do repouso dominical, sábado para o judaísmo. Não o tempo gasto por Deus para fazer os elementos da criação, quando se entender que os dias foram utilizados para descrever as fases da criação, cada uma pendurando milhões de anos. Nota-se que a descrição do G1 está perfeitamente de acordo com a ordem que o mundo foi criado, segundo a ciência. A intenção do autor é clara como elemento teológico. Tudo vem de Deus para que o tempo é eterno. Supõe que, considerando-se Gênio não como relato jornalístico, preocupado em descrever como Deus criou, mas como uma afirmação de fé do autor sobre quem criou o mundo e o que é o homem, o texto inspirado ganha abrangência e não conflita com conhecimentos atuais que atestam a existência do mundo há 13,7 bilhões de anos, o aparecimento do homem no mundo há cerca de 70 a 100 milhões de anos. O tempo na Bíblia é um tempo lógico, não cronológico. A divisão das ações divinas em dias e noites é outra evidente forma literária fácil de ser percebida, visto que o autor fala em primeiro, segundo, terceiro dia, antes que existisse a sistematizarem suas opiniões, os teóricos da TGC concordam que o dia e a noite surgiram no 4º dia com a separação da luz e das trevas, o que se pode entender perfeitamente como a formação do sistema solar e do movimento dos astros que o compõem. Se entendermos, afirmam, a separação das ações de Deus, não ao pé da letra em dias, mas em fases que duraram milhões e milhões de anos. Notaremos que, por inspiração divina, o autor do Gênesis se antecipou às ciências em muitos séculos. No início, só havia a matéria informe, que o autor chama de caos. Houve o Big Bang, uma explosão de infinitas proporções, e o espaço celeste se encheu de corpos celestes de vapor, oriundos do calor gerados por grande explosão, que deu origem ao calor, à luz e uma multidão de corpos voando no espaço. Foi a primeira fase, o primeiro dia, que durou milhões de anos. Depois, a massa gasosa foi se condensando, os corpos se separando em trajetória diferentes, segunda fase, segundo dia, com o esfriamento da terra e a separação de terra e água, começaram a surgir formas primitivas de plantas, a luz e sombra, e a terceira fase, terceiro dia. Depois, os corpos celestes começam a se organizar em sistemas galácticos,
constelações e estrelas. A Terra é captada pelo Sol e se movimenta em sua órbita, em seu próprio eixo, formando dia e a noite. E a quarta fase, o quarto dia, na quinta fase, graças à formação da atmosfera, dos ventos e da chuva, a vida se espalha primeiro nas plantas, depois surgem os animais, e a quinta fase da criação, quinto dia. Na sexta fase, sexto dia, depois de milhões de anos que existiam seres vivos na Terra, surge o homem, não como a evolução natural, mas também da ação direta de Deus. A ação de Deus se manifestara em todas as fases da criação, diz o autor sagrado. Mas a criação do homem representou uma culminância na criação. Deus faz algo que passa além da vida material. É como se Deus se apaixonasse por suas obras e quisesse fazer parte dela através de um ser capaz de viver em comunhão com ele. A teoria da lacuna. Baseado em motivos meramente teóricos, vários comentadores supõem que a criação original de Deus foi destruída por uma terrível catástrofe. Assim, o verso 1 descreve o ato inicial de Deus que deu a existência ao universo. O verso 2, o estado desse universo arruinado, sem forma e vazio, se bem que não se faça qualquer alusão à catástrofe provocada dessa ruína. Os restantes versos fazem uma análise da obra de Deus na reconstituição desse universo. Trata-se de uma teoria ainda hoje muito seguida para resolver certos problemas que no final das contas continuam insolúveis e é contestada por fortes argumentos linguísticos. A chamada teoria da lacuna não assenta em bases firmes e é desmentida pela própria geologia. Exposição bíblica da criação. São duas as palavras com que a Escritura designa a ação criadora de Deus, para, criar, e hace, fazer. A primeira é, sem dúvida, a mais importante e parece, sobretudo, nos versículos 1, 21 e 27. Ou seja, qualquer se pretende frisar o início de todos os seres em geral. Os seres animados e os seres espirituais, respectivamente. O certo é que não há possibilidade de exprimir por palavras humanas essa obra maravilhosa de Deus, que transcende toda a ciência, por muito profunda e completa que seja. O significado exato de bara não é fácil de determinar. Numa das suas formas significava originalmente cortar, separar, e passou a ser utilizada apenas para indicar a ação divina de trazer à existência algo inteiramente novo. No versículo 1, a ideia de criação exclui materiais já existentes, podendo então dizer-se que as coisas foram produzidas do nada, mas no versículo 21 e 27, nada ou basta, ou besta, o que se tenha utilizado materiais pré-existentes. O principal é sublinhar o significado de bara, que apenas supõe a produção de um ser completamente novo que antes não existia. Os dias da criação. Em que dizer dos dias em que se operou a criação? Em que dizer dos dias em que se operou a criação? Há quem suponha tratar-se dos dias 24, nos dias de 24 horas, uma vez que se menciona tardes e manhãs, ou então admite-se apenas uma visão dramática, já que a história se apresentou a Moisés numa série de revelações que durante 6 dias, sugestões interessantes e curiosas, sem dúvida, mas que não passam de conjecturas, o mesmo sucedendo à teoria moderna, segundo o qual o dia representaria uma idade geológica. Para isso, supõe-se que o Sol, supremo regulador do tempo planetário, não existia durante os primeiros 3 dias. De resto, a palavra dia, em 2.4, estende-se aos 6 dias da criação. Por outro lado, em diferentes textos da Escritura, o mesmo vocábulo refere-se ao período de tempo ilimitado, como no Salmo 94. A principal dificuldade que se levanta contra essa última interpretação é a ilusão à tarde e amanhã. Mas pode admitir-se que a obra da criação figuradamente seja caracterizada por épocas bem definidas.
bem definidas. É espiritual e religioso o objetivo da narração de Gênesis 1. A formação dos seres vem manifestar as relações entre Deus e a criatura, de sorte que só a fé as compreenderá devidamente. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11:3. Só o crente, portanto, compreenderá o alcance da narração, mas não admite que, por vezes, surgem hesitações perante a dificuldade de interpretação. Mas a narrativa tem ainda um segundo objetivo, o de pôr o homem em contato com toda a criação, ou melhor, o de colocá-lo em posição de primazia perante todos os seres criados. Por isso vemos Deus agir gradualmente na sua obra criadora. Na sua obra criadora, que atinge com a formação do homem a ponto culminante dessa obra-prima de Deus. No princípio criou Deus, versículo 1. A expressão no princípio é enfática e chama de atenção para o fato de um princípio real. Outras religiões antigas, ao falarem da criação, afirmam que esta ocorreu a partir de algo já existente. Referência à história como algo que ocorre em ciclos perpétuos. A Bíblia olha para a história de modo linear como alvo final determinado por Deus. Deus teve um plano na criação que ele levará a efeito. Declaração sintética que introduz os 6 dias da atividade criadora. A verdade desse versículo magnífico foi afirmado com júbilo por poetas. Salmo 102:25, os profetas Isaías 4:21. No princípio, Deus. A Bíblia sempre toma por certo e jamais discute a existência de Deus. Embora todas as coisas tenham tido um começo, Deus sempre existiu. Salmo 92. No princípio, João 1:10, que ressalta a obra de Deus. Na criação inicia com a mesma expressão. Deus criou, substantivo hebraico. Elohim está no plural, mas o verbo está no singular. Esse uso gramatical é comum no Antigo Testamento quando há referência ao Deus único e verdadeiro. No Antigo Testamento hebraico, o verbo traduzido por criar é usado no tocante à atividade divina, nunca humana, os céus e a terra, todas as coisas. Isaías 44:24. O fato de Deus ter criado tudo é ensinado também em Eclesiastes 11:5. Jeremias 10:16, João 1:3, Colossenses 1:16, Hebreu 1:2. O ensino positivo gerador de vida, do versículo 1 é maravilhoso, resumido em Isaías 45:18.